Caligari e o seu corset é a sua armadura. Respirar não é preciso. Eu estou aqui para falar para vocês sobre um assunto delicado do gótico, bem delicado, que é o Perkgot. E para isso eu trouxe aqui a armada, a cúpula do trovão, o quartel-general, a armada Perkgot, John. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O Thanatos. Prazer em conhecê-los. E a Ludi. Qual que é os problemas que a gente enfrenta? É que algumas pessoas falam que a gente é apenas uma pessoa colorida que quer ser gótico. Ou uns góticos que quer ser colorido. Como se isso fosse, nossa, um desafio que a gente inventou. Ironicamente, a gente está aqui hoje numa feira medieval e no pedaço do livro do Galvão Badeley, o Gothic, o único traduzido para o português. Ai, que música maravilhosa, gente! O único traduzido para o português e não editado mais no Brasil. Que maravilha! Tá lá, quando começa a falar de Perkgot, tem uma foto enorme das Medieval Bale. E tipo, o revival que teve, eu vou explicar isso no vídeo anterior, vocês vão ver o vídeo anterior e vocês vão saber mais. Ele tá explicando que o revival que teve depois de 90, e não só o Galvan, o Paul Hodgkin, ele também, que é um sociólogo, ele explica que depois de 90, a subcultura gótica começou a abranger uma miscelânea maior de estilos relacionados. Ela já tinha absorvido no final de 80 o industrial, portanto a gente já usava, lógico, as coisas relacionadas a punk e fetiche, mas depois de 90 começou a ter um lado mais futurista, ter coisas mais vitorianas, ter ligação com vários outros estilos. E o Perkgot, a gente às vezes acaba misturando tudo isso. Eu tô misturando tudo isso no meu visual. Daí o Galvão Badeley fala que na década de 90 existe na subcultura gótica sempre existiu uma elegia assim ao feminino. É uma coisa muito power femme, que privilegia sempre o lado feminino e a androginia e tal. E depois de 90 teve o revival medieval, que não era igual dos românticos, que era muito focado em castelos e coisas sombrias. O dos 90 era focado em coisas mais claras, que lembravam a fadas e ninfas, por isso existem as medieval bem. Todo mundo vai concordar que eu tô falando certo. É isso. É verdade. Prossiga. E daí, gente, nos anos 90 aconteceu que eu já falei no primeiro vídeo e muita gente veio me torrar o saco, que tipo, eu falei, o punk desgastou. Esse título foi usado pra muita coisa, pra muita banda, e daí desgastou esse título. E daí eu falei, até Blonde era considerado punk na época, e veio gente me torrar o saco nos comentários. Daí, o que eu falei? Que umas bandas que eram mais coloridas e tinham um som diferente, elas foram fechadas de New Wave, e as outras que eram mais obscuras e tinham um visual mais obscuro, tanto na sonoridade quanto no visual, como The Cure, foram taxadas de post-punk. E daí virou uma obscuridade. Só que daí surgiram duas pessoinhas, que era uma dupla chamada Stromberg e Switchblade, que deu uma cor para esse visual. Mas a sonoridade era post-punk. Então, já nos anos 90 você vê o post-punk ganhando uma cor. E é isso que ele tá falando nessa página. E depois aparecem elas que são as Totally Divas do Perkgot. E agora a gente vai falar mais de Perkgot.
Luigi, o que você acha de Switchblade Symphony? Switchblade Symphony é inspiração master para visual, musical, o que for. Maravilhoso. Particularmente eu gosto muito da ideia delas, porque elas conseguem misturar ao mesmo tempo uma pegada de malignidade, perversidade, combinando perfeitamente na medida ideal com inocência, com esse lado mais infantil, esse lado assim puramente assim de onde você não esperaria que poderia vir alguma maldade, uma malignidade. Eu concordo com isso, porque aquela música, o Wayne Room delas, elas simulam um estupro seguido de um rapto. E é tudo camuflado. Inocência camuflando maldade, perversão. Ai, eu acho esse tipo de sinfonia o máximo. Gosto muito. John, você poderia nos dar um pequeno histórico de Switchblade Symphony? Bom, é uma banda de São Francisco, formada em 89. Elas tinham bastante influência em skinny puff e tinha alguma influência pós-punk também. Elas começaram, o som delas é muito diferente. Até hoje, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca ouvi ninguém que tenha alguma coisa pra falar de Switchblade Symphony. Todo mundo gosta, até quem é trevoso gosta de Switchblade Symphony. É uma banda do caralho, é uma banda muito incrível. E desde o começo elas focam nisso. É a maldade camuflando, é a inocência camuflando a maldade. Eu acho que é uma banda incrível, uma banda que a cena toda gosta, pós-punk gosta, gótico tradicional gosta, dark wave gosta, gótico vitorianos gostam, cyber gótico gostam. Elas têm um monte de Eu gosto. Todo mundo gosta. Eu amo. Vale também lembrar que o nome das duas integrantes são Tina Root e Susan Wallace. A Switchblade Symphony acabou e o que acontece? A Susan Wallace agora ela é massagista e a Tina Root continua com um projeto paralelo, Trelux, que é basicamente composto por vários covers de outras bandas. Eles têm cover do Radiohead, a música Depeche Mode, tem cover de até o cover do próprio Switchblade Symphony elas têm. Exatamente. Ela faz cover, uma versão diferente, só pra ela. Coldplay, Coldplay também. Yellow, é muito legal. Ressaltar também que o Perk Goth não é um estilo musical, ele é um estilo estético comportamental, ou seja, é muito mais visual do que qualquer outra coisa. Existem bandas, como eu já disse, que não são necessariamente góticas, assim como existem bandas que não são exatamente perk, mas a gente curte pra caramba e a gente se inspira e a gente ouve. Eu vou começar falando que, tipo, a Viola, que é um personagem que eu criei, que eu já matei, já aprendi, ela foi inspirada na Melora Krager, da Rasputina, na Tina Root, lógico, e a outra eu não lembro, depois eu lembro. Enfim, o que vocês gostam nesse quesito, assim, o que mais te inspiram, assim, em bandas que seriam Perk Goth? Eu amo Sean Brennan, do London After Midnight, tem que ressaltar, eu acho que todo mundo curte. Um dos caras que mais me inspira, que eu acho super perk, ele escreveu vários livros também, é o Voltaire. Pra mim as letras dele são incríveis. E ele como homem, assim, e como mulher, assim, a Tina Root mesmo. Deusa do perk. Mas eu também tenho muitas influências de outras de bandas orientais. Eu gosto do Cage Theater, eu gosto do Blind Chadden. E esteticamente falando também, várias outras bandas. Mas tem bandas que não são góticas, que eu gosto. Por exemplo, é o Mindless Self-Indulgence. Eles são categorizados como punk, hardcore, eletrônico. Tipo, não tem nada a ver com perk goth. Mas eles são perk, mas eles são goth. Porque perk quer dizer vivaz, alegre, é divertido. O goth é meio que o contrário. Então, o perk goth nada mais é que a junção dos dois. Que dá. É isso aí que a gente tá vendo hoje. O Perk Goth foi feito justamente pra quebrar essa coisa séria, esse mito de que gótico é mal-humorado, Depressivo. depressivo, Que só usa triste. preto. Que só usa preto.
apenas. Criar aquela coisa chatíssima. Ai meu Deus, eu odeio minha família, eu odeio a vida. Minhas paredes do meu quarto são pretas. Vou cortar os pulsos com faquinhas de rocambole, chorar lágrimas de sangue, blá, 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 blá. Todo mundo fala. Essas coisas, os mitos ridículos que a gente tem que desmitificar toda vez, porque ainda a gente se confunde, né? Novamente, não foi a gente que inventou. Não somos nós 4 que estamos aqui inventando o Perkgot, cara. A gente tá falando de bandas estrangeiras. A gente tá falando de um cara, de um jornalista e de um sociólogo inglês. A gente tá falando de uma banda americana, caramba. Então não é a gente que implantou o Perkgot no Brasil, não é a gente que inventou esse negócio de gótico colorido. Agora, isso já existe desde 90. Agora, a mesma pergunta pro Thanatos. Suas influências que poderiam ser consideradas Perkgot, estilística e musical. Então, primeiramente, diferente de uma grande maioria das pessoas que entram na subcultura gótica, eu não comecei escutando as maiores bandas do passado, Depeche Mode, The Cure. Eu comecei com uma banda relativamente atual, que até hoje ainda é minha maior influência, que é justamente Birthday Massacre, que foi justamente por causa dessa banda que eu conheci o John e a Lud, que hoje em dia são meus grandes amigos. E as influências eu estaria Birthday Massacre, claro, Dresden Dolls, que ironicamente ela não era nem praticamente considerada como gótica, ela é considerada, o gênero dela é descrito como punk cabaré. E o que acontece? A Dresden Dolls hoje em dia não existe mais. A Amanda Palmer, ela fez carreira solo, escreveu um livro, ela também é uma das minhas maiores influências, ela e a Tibi do Birthday Massacre são as minhas maiores influências femininas. No quesito masculino, eu acho que eu citaria Turning Moon, que é uma banda que apesar do gênero ser descrito como death rock, ela é muito conhecida mais pelo lado oriental. Ela é uma das poucas bandas de death rock do Oriente. Mas as letras, a sonoridade deles são tão incríveis que também tem toda uma parcela de Perk. E além dessa eu citaria, claro, Switchblade e Zombina and the Skeletons também. São essas. Putz, Thanatos. Eu amo Zombina, foi... A Zombina é vida, Zombina. Foi a primeira banda que eu baixei quando eu comprei um computador. Não, é vida. Gente, lembrar uma coisa, a frase que eu falei no começo é da Emily Alton. Emily Alton é muito importante de lembrar que é uma super influência, uma puta de uma instrumentista, puta de uma musicista. Ela toca um violino do caralho e as performances dela são muito, muito fodas. São coisas de ficar se jogando de laço, aquela coisa circense, engolir fogo, é uma coisa burlesca, é uma coisa cabaré, é uma coisa vaudeville, e são aqueles visuais maravilhosos de cabaré. Então, Emily Alton também é muito importante de citar. John ainda não respondeu. Com as suas influências visuais e musicais. Então, bom, a primeira seria o Birthday Massacre, que foi através dele que eu conheci. Ele tinha relacionado o termo Perkgot, aí eu fui atrás. Perkgot? O que é isso? Já conhecia o som, gostava de Rosetta Stone, gostava de Sisters, de Alien. Aí eu fui atrás, quando eu conheci Perkgot, o que é isso? Foi através do Birthday Massacre que eu conheci, então não tem como ser nenhuma outra banda a minha primeira e maior referência do Perkgot. Depois disso, que não é bem Perkgot, mas que tem muita relação com o Perkgot, Ebony Park, que é uma banda de steampunk, mas eu gosto muito e tem muita influência de Perkgot também, pelo menos os álbuns mais antigos dele, assistindo bastante referência. Que mais? Eu gosto de Dresden Dolls, que eu acho que atualmente, da era de 2000 pra cá, é a melhor representante do Perk, porque eles misturam rebelião com aquela pegada teatral, uma coisa muito Perk, um comportamento muito Perk. Que mais? Eu gosto de Rasputina, acho Rasputina legal. Não sei se pode ser considerado Perk, mas eles têm uma pegada teatral alegre e até interessante, eu gosto. O que mais? Sei lá, tem muita banda pra lembrar, mas a minha maior referência seria o Birthday Massacre mesmo. Birthday Massacre e Switchblade 5. Like a little accent.
moment where we decided to take a cigarette break, and we had like all the equipment in my room like all set up and stuff ready for shooting, and we're like, let's take a break. So we go into the living room and we're like hanging out. É importante lembrar, queridos, minhas ovelhinhas, é que as subdivisões não são subtipos ou estereótipos de góticos, que são basicamente, no Brasil, os Cold Wavers, nós, Perkgoths, Cybergoths. Falando em nome dos Death Rockers, a gente aqui tá com um problema com esse negócio de Cybergoths. Fora os Thread, lógico, que eles já estão aqui, eles são tipo os índios. Mas... e os vitorianos. Se eu estiver esquecendo, depois eu... E daí tem medieval, pagão, Wiccan, que é quase tudo a mesma coisa, que daí eu vou fazer um vídeo falando disso. Mas existem essas polêmicas, que existe essa subdivisão que tipo quer excluir o perk, ou alguém quer se excluir. Tipo, eu tô sabendo agora. Subtipos de góticos, são góticos. Isso não são divisões sistemáticas, que eu vou pôr aqui um negócio de Alcatex. Uma seção de Alcatex, do meu lado vai ficar o Perkgoth, do outro lado vai ficar a porra do Thread, lá na frente vai ficar o Cybergoth. Não, gente, isso não é uma separação, isso não é pra separar a gente, porque senão vai criar tribos fora. Isso são só pequenos conceitos que a gente se inspira. Cada um tem mais apego, entendeu? É uma coisa mais emocional, mais estética. Thanatos? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito calma. Acho que qualquer um que já me viu no rolê sabe que eu sou muito calmo. Eu não sei quando eu bebi algumas e até aí tudo bem, normal. Mas, primeiramente, como o meu colega Gustavo falou, todos somos integrantes na subcultura / cena gótica, independente da vertente que a gente veio. Agora eu pergunto pra vocês, e vocês com certeza sabem do que eu tô falando. Todos nós aqui sofremos algum preconceito. Nós temos o mainstream, vulgo, as pessoas comuns que não fazem parte da cena, odiando a gente, pelo simples fato de a gente se vestir de uma forma diferente. Agora, se a gente for se matar e se odiar entre nós mesmos, o que sobra? Sobram panelinhas, grupinhos separados por aí que não fazem absolutamente nada além de falar mal uns dos outros. Isso, em termos de bem maior da cena, é inútil. Agora, eu pergunto pra vocês. Nós aqui, eu estou falando por mim, e pelo John, que também tem mais ou menos o mesmo tempo de rolê que eu, Gustavo, todos aqui temos em média 7 anos pra cima de rolê. Não que tempo de rolê significa muita coisa, a gente sabe que tem muita gente que tem muito tempo de rolê aí que não faz nada e nunca fez. Não vou citar nomes aqui. Só xinga, gente. Exatamente, só xinga, não faz nada. Agora a questão é que se a pessoa já tem muito tempo de rolê, eu vou até engolir que ela fale isso. Agora, pessoas que eu não vou citar nomes, eu acho que você que tá assistindo aí, você vai saber que eu tô falando de você. Pessoas que andam com sobretudinho, que comprou ontem, pôs o coturno ontem, tem um mês de rolê, que usa 1 tonelada de farinha Dona Benta na cara e tira foto no cemitério se achando uma tempestade. Você sabe que eu tô falando de você. Você já fez alguma coisa pela cena? Você faz alguma coisa além de tirar foto em centrinho de macumba pra falar que é dark? Não, você não faz. Então, a menos que você faça uma coisa tão boa, não vou nem falar grandiosa pra você não falar que eu tô me achando, uma coisa tão boa ou que contribua tanto quanto o nosso evento, pra quem não sabe, é a Perkgoth Party, da qual o John e a Lud, meus dois amigos, são DJs e eu faço parte da divulgação. Se você já fez uma coisa tão boa e que contribuísse tanto pra cena quanto esse nosso evento, não que não existam outros eventos legais, tá? Todos são muito bons, Via Underground, o Projeto Absinthe que agora mudou de lugar, Madame, Atmosfera também, enfim. Tem muitos outros que também são ótimos, assim. Mas se você não contribui, o que te dá o direito de falar? Por exemplo, eu estou falando da minha parte, eu não gosto dessas paradas de BDSM. Não gosto dessas paradas de látex e blá blá blá, de se vestir e tal. Pra mim, não tenho nada contra quem vai. Eu também não. Eu também não. Nós não temos, E eu muito menos. Nós não temos absolutamente nada contra quem vai.
Agora, se a gente não gosta, a gente não compactua com isso, mas a gente não fala mal, o que dá o direito de vocês que não gostam do nosso evento, não compactuam com o nosso evento, de falar alguma coisa? Vocês na de vocês e a gente na nossa, mas a gente não vai fazer nada para prejudicar vocês e gostaríamos que vocês tivessem exatamente a mesma atitude digna de não ficar difamando, ok? Beleza. Eu concordo com tudo que o Thanatos disse. E eu tenho mais uma pequena coisa pra... É mais como dar um toque para algumas pessoas. Numa determinada ocasião, no Facebook, chamaram a mim e mais alguns amigos pra falar sobre o que é gótico, o que significa gótico. Uma determinada pessoa falou que não podia falar o que era gótico, porque ele era cybergótico. Ah, eu não posso falar porque eu não sou gótico, eu sou cybergótico. Em nome de Jesus, gente. Pra você dizer que você pertence a um subtipo gótico, você tem que conhecer a subcultura gótica primeiro. Você precisa ser um gótico primeiro. Pra você saber coisas do cybergótico, do perk gótico, do gótico tradicional, do Victorian gótico, você precisa ser gótico primeiro. Você precisa saber o que é gótico. Começou no post-punk, e depois veio o gothic rock, dark wave. Gente, não faça isso, gente. Isso é da base pro pessoal mais velho falar mal de coisas que são novas, como o cybergótico, por exemplo. Você que é cybergótico, você quer isso? Então, gente, vamos estudar primeiro, criar uma base pra gente ter respostas para as indagações que as pessoas fazem pra gente. Não adianta você se bater no peito, você falar que você é uma coisa, se você não sabe de onde surgiu isso, como surgiu isso, do que veio isso. Só isso, só uma dica. Gente, queria encerrar esse vídeo dizendo que Satã nunca tira férias. O meu primeiro vídeo tem hater até hoje. Os meus outros vídeos têm haters até hoje que não viram o gótico, talvez nem saibam de gótico, e vêm falar de religião pra mim, vêm falar que elas eram tristes, deprimidas, eram góticas. Então, eu vou apagar os comentários de você, seu troll maldito, que vem e fica falando merda. E você vai ficar solitário, porque eu não vou te alimentar. Você fica aí quieto na sua casa, tá? Você vai procurar alguma coisa, você vai pesquisar, você vai se informar e depois você vem falar que gótico é uma cambada de gente que não faz nada da vida, que é triste, que é deprimido, que vive no mundinho, porque nós já trabalhamos, a gente não fica o dia inteiro por aí usando dorgas, nem nada. Se eu pudesse eu ficava, ok? Se eu fosse rico eu abria uma fazenda. Mas não, nós somos pessoas comuns. A gente anda pela rua, a gente dorme, não é de cabeça pra baixo, tá? É só isso que eu queria falar. Não quero saber de alimentar haters. E vocês também. Don't feed the trolls. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Eu também tenho um canal no YouTube, tenho uns 3 vídeos mais ou menos, mas eu tenho um zine online que chama Mechanical Bet. Tem página no Facebook, tem endereço do blog. E depois eu vou pedir pro Gusto de colocar aqui o endereço pra vocês. Acompanhe lá no trabalho. Obrigado, tchau. Dá um tchau pra vocês também. Obrigado por terem acompanhado o vídeo e nos vemos no próximo. Bom, gente, eu também vou aproveitar aqui, além de dar um tchau pra vocês e, se possível, pedir mais respeito entre cada uma das vertentes da nossa amada cena gótica, também divulgar outros 2 eventos que eu faço parte, que é a Batcave Reunion e a Post-Punk São Paulo, que são mais voltados ao death rock e ao post-punk, que é uma outra vertente, além da punk que eu sigo. Mas, fora isso, tenham todos uma boa noite, uma boa vida, bom rolê e mais respeito na cena. Tchau pra todo mundo.